Olá, nós continuamos hoje o estudo do livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier e pelo espírito de André Luiz. E hoje nós iniciamos o capítulo 17 em casa de Lísias, né? Lísias, que era um enfermeiro, amigo ali do André Luiz, que foi uma pessoa muito importante ali na recuperação dele em Nosso Lar. Depois ali da gente ver o reencontro de André Luiz com a mãe, nós iniciamos então o capítulo 17. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita da minha mãe, quando Lísias veio me buscar a chamada do ministro Clarencio. Segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última, e é justo agora que aproveite o tempo observando e aprendendo. Então vejam que aqui é um momento importante em que o Henrique de Luna, que era um médico, como se tivesse dado alta ali para o André Luiz, né? Ele já não precisaria, não passaria mais a ser considerado ali um paciente em tratamento, e o Clarencio diz a ele que ele poderia estaria autorizado a fazer observações, né, aprendendo, aproveitando o tempo aprendendo e observando. E ele poderia então circular ali pelos vários ministérios, né, Ministério do Auxílio, da Regeneração, menos nos dois de natureza superior, que era o da união divina e da elevação. Esses da união divina e elevação, ele não teria condições de ali ter livre acesso, mas os demais, ele poderia ali circular, ele poderia observar e aprender. E é muito interessante essa expressão, né? Observar e aprender, porque nós não temos, de maneira geral, esse hábito da observação do mundo, observação de nós mesmos, de quem nós somos, porque se cultivássemos esse hábito da observação, da reflexão, quantos aprendizados, quantos problemas nós evitaríamos, né? Então, no mundo em que nós somos bombardeados ali por informações, né, pelas redes sociais, pouco tempo nós encontramos para esses momentos ali de silêncio interior, né? A gente tem falado muito sobre isso, o quanto é importante esse olhar ali, né, esse silêncio perante o mundo, para que a gente possa olhar as coisas de fato como elas são, né? Encontrar ali a beleza nas pequenas coisas. Então aqui o André Luiz teria essa autorização e ele fala, aproveite o seu tempo, observando e aprendendo, porque nós aprendemos fazendo, executando, nós aprendemos também muito observando, até porque quantas vezes só de observar alguma coisa, só de refletir a respeito dela, aquilo já nos traz um aprendizado sem que tenhamos que necessariamente passar por aquilo, por uma dificuldade, por uma situação mais complicada, né? Então essa observação, essa reflexão, ela nos ensina muito também. Olhei para Lísias como um irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu meu olhar com intenso júbilo. Eu não cabia em mim de contente. Era o início de uma vida nova, né? Uma vida, aqui uma transição tão importante, que ele deixa de ser um paciente e começa a ser aqui um aprendiz, para que depois se torne ali um trabalhador valoroso em nosso lar. De alguma sorte eu poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes, né? Que são os vários ministérios, com várias atividades, com diferentes formas ali de trabalho. Então seria ali uma experiência muito rica para ele, né? Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível alegria, acentuou. Tornando-se dispensável por sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei algumas de nossas instituições. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando, se possível, Clarencio, estimaria receber André Luiz em nossa casa.
enquanto perdurar as observações. Lá, minha mãe o trataria como um filho. Olhei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe interessou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo do coração. A gente vai percebendo aqui o carinho ali com que André Luiz é recebido desde o início, como ele continua sendo recebido, tanto que Lísias se propõe a abrigá-lo ali temporariamente, né? Dizendo que a mãe de Lísias trataria também André Luiz como um filho. Abracei o prestativo enfermeiro, né, que é Lísias, sem poder traduzir o meu agradecimento. A alegria às vezes nos emudece. Guarde esse documento, disse o atencioso ministro do auxílio, entregando-me uma pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Então vejam que Clarencio entrega para ele uma caderneta que funcionaria como um passaporte, que daria acesso a ele a esses vários ministérios aqui. Isso durante um ano, né? Ou seja, aquela autorização tinha um prazo para iniciar e um prazo para terminar. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro. Não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Ele quer dizer que esse intervalo, né, das encarnações em que nós estamos na espiritualidade, nos preparando para o retorno, né, ele deve ser sempre bem aproveitado. É o que André Luiz vai tentar fazer do outro lado. Lísias deu-me o braço e saí enlevado de prazer. Desculpe. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro. E com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro do nosso lar. Interessante, ele se referindo à casa dele, né? Que é o nosso lar dentro do nosso lar. Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu a porta simpática matrona. Mãe, mãe, gritou Lísias apresentando-me alegremente. Esse é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Essa casa é sua. E abraçando-me disse: soube que sua mãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Eu não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, a mãe de Lísias, revelando singular bom humor, adiantou adivinhando-me os pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não faça. Iria obrigar-me a lembrar de repente muitas frases convencionais da terra. Rimo-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos da terra. Objetos em geral demonstrando pequeninas variantes. Vejam. Isso é uma característica dessas residências em nosso lar, que elas são simples, mas são acolhedoras, né? As pessoas ali procuram ter coisas que são de bom gosto, sem ser coisas ali extravagantes, muito luxuosas, né? Mas são de bom gosto e são acolhedoras. Então imaginemos ali que a casa de Lísias, ela era até decorada de uma maneira acolhedora, mas naturalmente o que sobressaía era ali a harmonia, né? A união que havia ali entre os familiares que ali habitavam. Quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele, grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Então vejam que a casa tinha ali um piano grande e sobre o piano uma harpa, né? Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro: como vê,
Depois do sepulcro não encontrou ainda os anjos harpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Ó Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa, não faças ironia. Não te recordas que o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, mas eu quero dizer que os harpistas, eu quero apenas dizer que os harpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Olha que interessante, precisamos criar audição espiritual, até para ouvir as músicas ali espirituais. Então ali há tanta beleza, inimaginável na linguagem aqui da Terra, da música do outro lado. A gente sabe que a música é a mais sublime das artes, e a música do outro lado, então, ela, como foi dito agora há pouco, nós não temos palavras para traduzir, mas nós temos que educar os nossos ouvidos, para captar, para sentir a grandeza, a beleza dessas músicas, as vibrações que emanam ali de cada nota musical. Então a gente tem relatos ali interessantes que há planetas em que não precisa de instrumento, que a própria natureza, que as próprias árvores, enfim, elas já emitem sons, sons ali melodiosos, sons harmônicos, que ali tanto fazem bem aqueles que têm a oportunidade de ouvir ali aqueles sons. Mas isso em mundos ali já mais elevados. Em seguida aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha providência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe se chamava Laura e que em casa tinha consigo 2 irmãs, Yolanda e Judite. Olha que interessante, O Lísias, ele tinha ali todo o núcleo familiar que viveram junto na terra, e eles estão tendo a oportunidade aqui de nosso lar estarem juntos também. Respirava-se ali doce e confortante intimidade. Eu não conseguia disfarçar meu contentamento, enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia me enlevava. Hospitalidade cheia de ternura me arrancava ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando meu interesse, a dona da casa me disse: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Ou seja, em nosso lar ficam ali os escritores que escrevem obras nobres, de bom senso, Aqueles que são de má fé, eles são conduzidos ali ao umbral para que se recuperem, para que se refaçam. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob os meus olhos. Então, ele via ali livros de fotografia, e quadros também na parede, pelo que ele relatou antes. Em seguida chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-se na casa de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. No voltar a mim da admiração que me empolgava, quando a senhora Laura convidou-me à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligada a um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular, porque todos os dias em nosso lar, no final da tarde, há ali a oração coletiva, em que parte ali do governador a prece e que todos ali podem se sintonizar. Surgiu no fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, eu me sentia dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior. Vejam, a alma dele se ajoelhava no templo interior. Aqui uma
uma metáfora, né, dizendo que ali a alma dele, o espírito, reverenciava, absorvia toda aquela vibração daquela prece, né? Então minha alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento, gratidão. Então nós encerramos aqui o capítulo 17, a semana que vem iniciamos o capítulo 18. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.